Olá, está começando mais um Fonte Lifecast, sempre com informação de qualidade para você. E hoje eu recebo aqui a médica psiquiatra Yasmin Andrade Streeski. Olá, Yasmin, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. É um prazer te receber aqui. Gente, a doutora Yasmin é especialista em saúde mental, com atuação em psiquiatria geral, saúde da mulher, obesidade e dependências. Com uma abordagem humanizada e integral, ela traz uma visão que vai muito além do diagnóstico, olhando para a história, o contexto e a individualidade de cada paciente. A gente vai conversar muito sobre saúde mental, Yasmin, Isso mas mesmo. antes eu quero saber a sua história, né? Uhum, Você, como psiquiatra, já cuidava dessa questão de saúde mental, sim. mas teve a sua história pessoal que acabou te aproximando dessa questão também do emagrecimento, do cuidado com o corpo. Exatamente, né. Eu, a princípio, tenho 2 filhos hoje, né, então, quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu tive uma situação de saúde muito séria, assim, né, eu recebi um diagnóstico de diabetes gestacional, e já naquele momento eu tinha um nível muito grande de sobrepeso, que já se configurava um nível, né, de obesidade grau 1. E Hum. aí, naquele momento, eu me vi grávida, com uma questão de saúde super grave, e que eu precisava, né, me atentar para mim, né. Em algum momento eu me perdi, o que facilmente acontece conosco Sim, mulheres, sim. né. E aí aquilo foi o meu primeiro motivador. Então eu Hum, comecei o meu processo ali, isso fazem 3 anos e meio, que ela já está com 3 anos e meio, um sim. pouquinho mais até, né. E aí eu comecei meu processo, ali até então sem medicação, porque eu estava, né, gestante e tudo mais, né. E após o nascimento dela, eu continuei tendo muitas dificuldades, né, eu perdi muito peso, consegui ter uma gestação mais saudável, consegui controlar minha diabetes durante a gestação, mas depois eu continuei com repercussões clínicas, continuei com questões que precisavam ser O vistas, que né. que o que que apareceu nos seus exames, assim, que era Eu preocupante? já tinha, né, um quadro de pré-diabetes, eu já tinha várias sinalizações de que eu tinha uma resistência insulínica já de longa data, desde a minha juventude, e aí nisso, mesmo após todo esse controle nutricional, todos os cuidados que eu tive ali durante a gestação dela, eu fiquei ali com um quadro de pré-diabetes, né. E eu lá com os meus 35 anos, já com esse quadro, eu falei: "Não, não é possível, né, eu tô muito jovem e eu tenho muito Sim. tempo para viver, para já Uhum. estar com todas essas questões, né, importantes da minha vida". E beleza, então busquei uma grande amiga minha maravilhosa que me ajudou a buscar esse tratamento e me levou Uma a fazer nutricionista? Eu não, não lembro. a minha Ah, ginecologista, ginecologista, uma maravilhosa. médica. E aí Aham. ela me ajudou a fazer todo esse processo, e aí eu iniciei ali, e nesse momento eu tinha uma equipe, eu tinha a minha ginecologista, eu tinha a minha nutricionista maravilhosa também, e aí elas 2 me conduziram dentro desse processo, de emagrecimento. E esse processo foi maravilhoso. Foi, assim, um reencontro com a minha identidade, foi um reencontro com a minha saúde, foi um processo, assim, de muito libertador, Olha, e porque aí eu você emagreceu muito, conta pra gente. exatamente. Quem me conhecia antes falava: "Nossa, Yas, mas Nem não parecia tanto. Nossa, mas não, mas você não tinha obesidade, Yas". Sim, eu tinha. Eu olha, tinha praticamente uma porcentagem de gordura de quase 40% do meu corpo, gente, e eu olha. já tinha, né, mais de 20 quilos que eu tenho hoje. Olha, E aí eu nesse processo todo, né, de 3 anos para mais, eu perdi quase, né, perdi mais, na mais de verdade, 20 até quilos. do que 20 quilos, E você veja, né. não foi um processo longo, só que Foi, ao mesmo sim. tempo, se a gente refletir, é longo, mas foi acontecendo aos poucos e agora você não volta mais. Tem Exatamente. isso Eu também. sempre brinco isso, assim, É, tanto para mim quanto para os meus pacientes eu falo: "Não é peso perdido, porque esse a gente pode achar, é peso eliminado". eliminado, boa palavra para Exatamente, usar, peso exatamente, eliminado. né. Mas E isso exige justamente o que eu acho que é o grande desafio de todos nós e que foi o grande desafio para mim, que é manter consistência, e a né. partir da tua experiência, você me contou, você Aham. começou a passar isso para os seus pacientes. Exatamente. A hora que eu vivi isso, eu falei: "Gente, eu preciso levar isso para os meus pacientes, isso é muito legal", né. E Uhum. a psiquiatria, ela ficou muito fora do tratamento da obesidade por muito tempo. E com o advento dos tratamentos, das medicações anti-obesidade, todos os médicos, todas as especialidades puderam olhar para a obesidade com um outro olhar e falar: "Caramba, isso aqui traz muito benefício em muita coisa", né. Uhum. Por quê? Porque a obesidade está relacionada com mais de 200 comorbidades, Nossa, entre elas muitas da saúde mental, né. imagino. É uma relação bidirecional. Obesidade e Uhum. saúde mental é uma relação bidirecional. Então, se a gente vai olhar, 55% dos pacientes com obesidade vai ter depressão e em torno de 55% dos pacientes com depressão vai ter obesidade. Nossa, olha que Né, número alto. exatamente. E aí foi algo que a gente ficou muito fora, né, a gente foi ficando alheio a isso, assim,
não como se não olhando. tivesse nada a ver com isso. A Exatamente. psiquiatria nada a ver com isso. Como se não fosse algo que fosse da nossa alçada, como se a gente não se sentisse, vamos dizer assim, preparados, né, para poder Uhum. tratar. E hoje eu acho que a ciência nos trouxe essa possibilidade, Que ela traz bom. muitos recursos, né, e que permitem a gente poder tratar essa condição, Eu queria que né. você detalhasse, então, como que é esse processo? Você passou por isso e o que que você leva para os teus pacientes? O teu paciente chega, às vezes, nem com esse motivo. A pessoa não Uhum. vai no psiquiatra porque está obesa, às vezes, né? Exatamente. Como Na que é o verdade processo? é sempre um processo que eu digo que envolve muito a autonomia do paciente e que eu gosto sempre de respeitar muito o tempo do paciente, né? Hoje, como eu divulgo nas redes, falo bastante, acaba que essa é uma forma de comunicação interessante que a gente tem hoje, né? Sim. Então, muitos pacientes já chegam assim para mim: Nossa, doutor Yas, eu tô vendo que você tá trabalhando com isso também. Puxa, isso era uma angústia tão grande que eu tinha. Você conduz também o meu tratamento nesse sentido? Então, muitos pacientes acabam vindo espontaneamente. E eu sempre respeito o tempo de cada um. Uhum. Porque quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de corpo, a gente está falando de identidade, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de coisas muito profundas e que Hum. exige que o paciente esteja motivado para isso, né? Sim, ele tem que querer esse tratamento, aceitar, eu imagino também, né? Exatamente. Então, é um tratamento que exige justamente isso, exige a gente estar disponível para, né. Então, dentro de um tratamento em que muitas vezes a gente vai trabalhando as questões emocionais, os sofrimentos, as individualidades de cada um, de repente dentro dessa história vem uma angústia, e aí a gente pode atuar, né. Aham. Então hoje eu tenho pacientes que conduzo ambos as situações e tenho pacientes que vieram justamente já olhando para essa minha especialidade em poder trabalhar com emagrecimento e tudo mais, e Uhum. querendo justamente esse olhar mais integralizado. Esse olhar que fala: "Não, mas você vai olhar também para a forma como eu me relaciono com a comida, você vai olhar para o meu emocional", né, porque é um trabalho em conjunto E mesmo, qual que né. é essa questão do relacionamento com a comida, né? O que que Uhum. você observa nos seus pacientes e de forma geral, que é o nosso maior problema, o nosso, né, eu já integro, porque todo mundo tem questões com Sim, alimentação. Ah, se a gente sim, tá feliz, come. A sim. gente tá triste, às vezes não come, eu não. Infelizmente, quando eu tô triste, eu também como. Tem gente que perde a Aham, fome, parabéns. exatamente, exatamente. Mas como você vê hoje a relação das pessoas com a comida? Então, o que que acontece? O alimento, né, a parte, da nossa nutrição, hoje ela tem vários, cenários que ela acaba Hum, complementando, né. Então, o que que acontece? Hoje o alimento muitas vezes não é só nutricional, ele é um hum, alívio, ele é um colo, ele é um buraquinho que está muito difícil de eu tolerar e que ele acaba gerando esse conforto, né. uhum. Então, o comer muitas vezes é um comer emocional que a gente fala, Olha, né. comer emocional. Exatamente. Então, e a gente tem estratégias, inclusive, específicas para quem tem esse comer emocional muito exacerbado, né. E Uhum. aí a gente acaba muitas vezes engolindo, né, eu brinco, a gente come as nossas emoções, Gente, é né. mesmo? É a angústia, é a tristeza, é a ansiedade, como você bem falou, Uhum, né. É uhum. a brabeza, é a frustração, né. Por quê? Porque a alimentação também está relacionada com sentimentos de prazer, com liberações de neurotransmissores que trazem pra gente alívio, conforto, né, e aí acaba que a gente mistura esses cenários, né. Então Uhum. é muito importante que a gente identifique o nosso emocional. E se a gente vai pensar hoje, no nosso mundo atual, é muito difícil a gente identificar o nosso É emocional. muito, né, porque é muito de grupo também. A É, comida hoje, todo mundo se reúne, assim como para bebida também, é uma questão para exato, quem, né, tem exatamente. algum problema com álcool, porque tudo é comemoração. Todo Uhum, mundo vai sair para beber, todo mundo vai sair para comer, né, exatamente. então você conduz para que a pessoa identifique: "Poxa, Sim, você está com a questão sim, emocional com a sim. comida". Eu acho que nem é tão difícil, porque isso para olhares treinados, isso aparece facilmente. E Uhum. quando o paciente está reconhecendo o emocional dele, que é esse o grande trabalho que eu sempre Hum. busco fazer dentro do consultório, que eu acho que, né, grande parte dos colegas também faz, é justamente isso, assim, né? Vamos reconhecer o teu emocional, vamos reconhecer o que você está sentindo, vamos não só reagir a isso, né? E Uhum. aí, quando a gente faz esse processo, fica facilmente reconhecer. Ele fala, mas tá estranho. Gente, olha. Isso aqui, eu tô usando o alimento de um jeito errado, eu tô estabelecendo uma relação com a comida que não é a melhor relação que eu poderia estabelecer, né, Uhum, eu tô usando isso aqui como uma válvula de escape que eu não deveria estar utilizando, uhum. né. E querendo ou não também hoje tá muito mais facilitado essa conversa,
Ai, que bom, né? né, doutora? Finalmente, Exatamente. porque até um tempo atrás a saúde mental era vista assim, a pessoa precisa de tratar de psiquiatra, então, meu Deus, a pessoa vai no Exatamente. psiquiatra porque tá doida. É uma coisa Ainda muito há muito tabu. preconceituosa. Uhum, Ainda há muito tabu, né? A saúde uhum, mental ainda é um campo que eu digo muito do desconhecido. A uhum, gente, com as situações que aconteceram, que todos nós vivemos, que foi muito, eu acho que penoso para todos nós, a questão da pandemia, os uhum. isolamentos e tudo mais, eu acho que todo mundo acabou de alguma forma tendo que entrar em contato com o seu emocional. Sim, Né? sim. E isso abriu uma janela muito grande de diálogo, né? Da gente poder comunicar mais, da gente falar mais. Hoje, muito mais pessoas buscam tratamento, É, muito que mais bom. pessoas buscam a psiquiatria, né? Uhum. Mas ainda há muito tabu, né? Sim, sim. A saúde mental, ela ainda é um lugar de muito achismo. Ai, porque todo mundo acha que sabe, Exatamente, né, exatamente. que tem uma solução. A questão da ansiedade, né, eu até ia falar mais Uhum, pra frente, mas essa aham, questão do achismo é comum. sim. A pessoa todo mundo que tem hoje um ataque de ansiedade, não, é um momento de ansiedade, Uma né, crise de ansiedade. a crise de ansiedade, as pessoas falam: "Não, fica calma". Eu acho que isso deixa a pessoa mais ansiosa ainda, eu imagino. Como se fosse possível, Mas né? todo mundo acha que falando isso, né, essa Sim. questão da ansiedade você é uma dos fatores que você recebe no teu consultório, Sim, sim? com certeza. Hoje a gente tem uma epidemia, né, Olha. de ansiedade, de outros transtornos, mas a ansiedade é um grande fator que está permeado aí na nossa sociedade, né? A Uhum. gente vive uma sociedade atual, né, com uma velocidade de conhecimento muito rápida. Informação a todo A todo momento. momento, então a gente tem informação a todo momento, a gente tem estímulo a todo momento, a gente está hiperconectado a todo momento, né. Uma Uhum. das coisas que eu sempre brinco com os conversando dentro dos meus cenários pessoais e também dentro do consultório, é justamente sobre isso, assim, né. Nós temos um cérebro que é analógico, né. Olha, é Ele verdade. funciona analogicamente, começo, meio, fim, né. E num Só que mundo a gente vive no mundo digital. olha, é E aí o mesmo. nosso cérebro não vai conseguindo muitas vezes acompanhar a velocidade como as coisas estão Entendo. acontecendo, né. E Aham. aí a gente fica suscetível justamente a sempre ter essa sensação de que algo está faltando, de que em Uhum. algum lugar a gente é insuficiente, de algum lugar a gente está falhando, o tempo todo, o tempo todo. E isso é Nossa, extremamente angustiante, muito angustiante, né. né. Então o tempo todo a gente tá com um buraco, com algo que não é preenchido, com algo que não pode ser sanado, com Parece que algo está que a gente atrasado, que está perdendo alguma coisa, tem aquele exatamente. FOMO, Exatamente, Fear fear of of Missing Out, né, que daí exatamente. a pessoa não pode, tem que sair, tem que encontrar os amigos, tem que estar no show ou isso é Sim. muito Tem que estar estre sabendo tudo o que está acontecendo, e na verdade a gente não consegue acompanhar tudo isso, a gente não tem, drive para acompanhar tudo isso, nosso né. A cérebro está gente lá ainda. isso, a gente precisaria inclusive o nosso cérebro foi feito para isso, para que a gente possa priorizar, para que a gente tenha justamente focos de atenção, e não que a gente tenha atenção em todo lugar, não é possível para a gente ter Uhum. atenção em todo lugar, né. Então é muito complexo hoje, a gente vive uma sociedade realmente muito hiperestimulada, né, que faz com que a gente se desenvolva e se estabeleça nas relações com os nossos pares de uma Uhum. maneira que está muito adoecida realmente, Em né. relação à ansiedade, Yasmin, todo mundo acha que sabe e não sabe. Então, graças a Deus, hoje eu estou com uma pessoa que sabe. Eu queria que você desse algumas dicas mesmo para a Sim, pessoa que sim, sente esse vazio, que está ansiosa, que está correndo, né? Que às sim. vezes tem 2 filhos pequenos e tem que trabalhar e tem que atender, né? Que você Sim, vive essa sim, realidade, sim. você e muitas mulheres. Quais são algumas estratégias? Eu sei que o tratamento é muito individualizado, né? Mas que dicas você poderia dar para essas pessoas? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que aprender a identificar o que que é uma ansiedade patológica, Hum, uhum. né? Porque a ansiedade, ela é um mecanismo de funcionamento fisiológico que inclusive nos permitiu vencer muitos obstáculos da natureza e estarmos hoje aqui, Tudo né? bem ter Tudo bem ansiedade. ter ansiedade, a gente precisa ansiar as coisas, a gente Uhum. precisa prever coisas, a gente precisa sentir isso como uma emoção natural. Qual que é a grande diferença? Quando isso se torna uma emoção que vai se tornando cada vez mais duradoura, cada vez mais intensa e gera uma coisinha muito importante que a gente chama de prejuízo funcional. Hum, Quando a gente tem prejuízo funcional, opa, aí a gente tem que começar a prestar atenção. Eu estou sentindo uma ansiedade que não passa nunca. Que a todo momento eu sinto, em qualquer situação da vida eu estou sentindo, né? Isso está me gerando, inclusive,
outras emoções desconfortáveis. Então, eu tô fadigada o tempo inteiro, eu tô Uhum. cansada o tempo inteiro, eu tô desmotivada o tempo inteiro, eu tô triste o tempo inteiro, eu tô tendo crises de choro muito, muito, muito frequentes. Nossa. Então, isso é muito difícil, né? E aí, isso indica para nós, opa, É um sinal. talvez essa emoção, ela não seja uma emoção natural para aquela situação, né? Uhum. Porque emoções são isso, emoções são reações naturais que a gente tem a um contexto. Ok. E aí, a partir do momento que esse contexto se resolve, essa emoção, ela sana e a gente passa por outra emoção dentro de um novo contexto. Quando a gente tem um quadro patológico, a emoção ela fica monopolizada. Então eu fico só com Entendi. aquilo. Acontece qualquer contexto, eu tô com a mesma emoção, Tipo, tô né? com muita raiva, eu tô com muita O tristeza tempo e no todo. trabalho, com a família, isso é E ruim. aí isso vai nos prejudicando, né? A Tá. gente não consegue pensar, a É. gente fica mais reativo, a gente fica mais impulsivo, a gente vai fazendo as coisas às vezes tomando decisões que a gente não gostaria de tomar, Sim. né? É. Então a primeira coisa que eu sempre digo é: vamos identificar se isso é algo que deveria estar acontecendo ou se não. Será que tem algo a mais que a gente poderia estar fazendo, né? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Bom. Beleza. Depois a gente tem que entender que nós somos seres que temos limitações. A gente não pode tudo. E uma das coisas que a gente não pode é viver sozinho. A gente não consegue. A pandemia mostrou isso pra gente. Sim. Quantos de nós adoecemos quando ficamos sozinhos? Sim, Né? sim. Uhum. A gente adoece muito. A gente precisa do outro, a gente precisa do olhar do outro, né? E aí vencer essa resistência é pedir ajuda. Falar, opa, tem Hum. alguma coisa que não tá legal. Deixa eu buscar um especialista, deixa eu conversar com um psicólogo, deixa eu ir no psiquiatra conversar, ver se há algo de diferente aqui e que possa ter um recurso diferente Uhum. pro meu estado que eu tô hoje, né? Então eu Sim. acho que é nesse sentido da gente vencer essas barreiras, né? Certo. Terce- Passado isso. Aham. Terceiro ponto. Então vamos para um terceiro ponto agora. Então, identifiquei, busquei ajuda. Como é que eu também posso ajudar a que essa ansiedade não fique tão intensa? Primeira coisa de tudo, a gente precisa entender que eu sou médica e todo mundo vai achar, mas você está falando de medicamento. Não, porque a gente sabe que medicação não é para todos, vai ser só para alguns, e a gente precisa entender que as estratégias de estilo de vida, mudar o nosso estilo de vida, elas são cruciais, elas são essenciais para a gente Olha. poder ter uma melhora da ansiedade, né? Olha, não, você nem tá falando de medicamento, né, a psiquiatra nem está falando de Não, não, a gente medicamento. precisa pensar, olha, eu preciso olhar para o meu sono, como é que eu tô dormindo? Como é que tá o meu Hum. descanso? Como é que tá a minha atividade física? Será que eu tô muito sedentário? Será que teria alguma coisinha que eu posso colocar no meu dia a dia, na minha rotina, que caiba, que deixe meu corpo mais ativo, que faça com que eu tenha mais saúde física e que isso vá liberando, né, bons, vamos dizer assim, neurotransmissores, boas regulações endógenas que vão fazer com que eu funcione melhor, né? Então, Uhum. vamos lá, vamos olhar para isso. Vamos olhar para nossa alimentação. Como que eu tô me alimentando? Hum. Eu tô acordando de manhã, correndo para o trabalho, ficando o dia inteiro sem comer e só comendo à noite, e daí eu comendo em grandes quantidades, comidas mais inflamatórias, alimentos mais hiperpalatáveis, cheio de gordura, cheio de açúcar. Não vai me ajudar, vai só aumentar a minha ansiedade, né? Sim. E aí, como é que tá também a minha condição com a minha espiritualidade, com o meu interior, com o meu autoconhecimento, com o meu lazer? Que outras coisas que eu tô fazendo? Além das coisas que me são exigidas. Porque a gente tem obrigações na vida, isso faz parte. A gente tem funções que a gente cumpre, Sim, né? sim. Mas como é que tá a outra parte onde se estabelece o meu desejo? O que eu desejo, o que eu quero, o que eu almejo? Onde está minha esperança? Né? Então são esses pontos que são muito Nossa. importantes da gente avaliar. Então são vários passinhos que a gente vai tomando. Então, para a gente ver como é uma condição muito complexa e que Sim. ficar numa coisa vamos dizer assim, reducionista de força de vontade, no aspecto mais moral. "Ah, mas é só você sair disso. Ah, só se acalme". Se acalme. Imagina, Não. envolve todos esses mecanismos, envolve essa É. multiplicidade de saberes, e aí é só se acalmar, É, né. ou a questão assim, seja grato. Exato. Não, Eu mas até sou grata, eu sou a moça da gratidão também, eu sou super sim, grata, mas é isso pode ser tóxico importante. às vezes, não Com é? certeza, com certeza. Hum. E tem uma coisa muito importante que eu sempre falo, né, a saúde mental tem muito tabu e os transtornos emocionais têm muito tabu, porque a gente muitas vezes esquece que a gente tem um carinha aqui dentro que se chama cérebro. Sim, Né. A exatamente. gente lembra do nosso coração, a gente lembra do nosso estômago, do Sim. nosso intestino, do nosso pâncreas, todos esses órgãos a gente E lembra. o pobre do cérebro sozinho pensando. Exatamente. A gente esquece dele, porque ele fica muito hermético também, num funcionamento que a gente tem um outro órgão invisível que ninguém nunca vê, que é a mente.
Olha só. né? Então, a Você gente tem o nosso cérebro orgânico que funciona, que tem célula, que tem sim. neuromodulação, que tem neurotransmissor, que tem, né, vasculação, tem várias coisas que Uhum. estabelecem ali, né? Aham. E aí a gente precisa ter justamente uma boa modulação desse Sim. funcionamento para que a gente possa funcionar direitinho, né? Entendi. A gente já volta sobre a questão específica de Sim, saúde mental, mas lá no começo você falou de estratégias para evitar a questão do consumo excessivo de alimento mesmo, né? A tal da sim, sim, compulsão. exatamente. E eu queria até dar um break agora, porque eu quero começar a falar de hidratação. Ótimo. Vou até vamos tomar uma água, né, Tava doutora? precisando, eu tava Que é, olhando para ela eu aqui. também estava com a garganta seca já. Tomamos a nossa fonte Life, obviamente, né, Sim, gente? com Porque a gente certeza. precisa se hidratar. Vamos lá. E essa questão da hidratação, pode tomar sua água, Você doutora. sabe que a hidratação é um ponto crucial, crucial. Para a questão de emagrecimento e também da questão de funcionamento De saúde de mental saúde também, mental. né. Quando E a gente fala hum, de água, água hã. é o que mais nos é responsável por mais de 70% da nossa composição corporal, né. E aí quando a gente fala de hidratação, a gente, né, voltando até foi bom que a gente estava falando de cérebro, né. Sim. Nosso cérebro demanda de que as nossas células neuronais estejam bem hidratadas para poder ter um bom Gente, metabolismo. olha isso. Quando a gente desidrata, a gente começa a ter mais irritabilidade, a gente começa a ter mais sintoma depressivo, a gente começa a ter mais ansiedade. Então, a gente começa a ter mais alterações de humor. Outra coisa muito importante que a falta de hidratação acaba Hã, determinando, que é a dica que eu sempre dou para os meus concurseiros e para os meus vestibulandos: hã. parte cognitiva. Se você não se hidrata, você vai ter desatenção, você vai ter dificuldade cognitiva, você não vai conseguir performar adequadamente. Então, a Gente, água é essencial. vai muito além de matar a Muito além, sede. muito além. Não, e você está falando de desidratação, a gente pensa assim: "Ai, passando sede", mas, desidratação a gente não pode sentir sede, né. Como que a Exatamente. gente controla isso? Quais são as suas dicas no dia a dia, assim? Eu sempre falo que é, de novo, uma questão ativa da gente estabelecer, consistência de rotinas, né. Uhum. Então, tomar água eu, por exemplo, eu sou alguém que tem muita dificuldade também, Hum. né. Então eu tenho que estabelecer rotinas, assim, eu tenho que estabelecer, ativamente eu preciso tomar água. A gente tem alguns aplicativos hoje, então, assim, eu sempre falo, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Com certeza, Né. né. Então, muitas vezes tem gadgets, tem aplicativos que ajudam bastante a fazer esse recordatório, né, de tomar água, né. Uhum. E é importante isso, que a gente vá se munindo cada vez mais de boas informações que permitam a gente fazer melhores escolhas. Então Com vai exigir da gente certeza. fazer uma boa escolha no sentido assim: "Não, é essencial, eu tenho que fazer", e é igual escovar dente, né. Ninguém escova dente porque ama escovar dente. A Exatamente. gente faz por quê? Porque é necessário. É, ninguém nem pensa mais nisso, né, então, É de uma repente, se rotina. hidratar deveria fazer parte da rotina, né. Exatamente, é estabelecer uma rotina. A partir Uhum. do momento que a gente consegue estabelecer uma rotina, fica muito mais fácil da gente estabelecer mais uma consistência em relação a isso, E né. quais seriam as suas dicas, as suas estratégias, né, em relação à comida mesmo, né? Uhum, A pessoa é obesa, está passando pelo tratamento com você, com um psicólogo, nutricionista, uhum. e tem uma rotina que tem festa, e tem happy hour, e tem o pessoal do trabalho. Quais são algumas das estratégias que poderiam ser em geral, assim, para as pessoas? Olha, tem algumas estratégias muito interessantes, assim, Hum. né. Você já deu o primeiro preâmbulo, que é isso, a pessoa já está numa equipe multidisciplinar, essa é a primeira Ah, isso é estratégia, importância, né. né? Que é É. isso, eu estou acompanhando, eu estou com pessoas que estão me ajudando a estabelecer esse cuidado, né. Mas digamos uma pessoa que tem uma rotina muito atribulada e tudo mais, é muito importante justamente isso, que a gente faça boas escolhas. Hum. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina muito atribulada, mas talvez eu tome um tempinho só para eu organizar, né. Hum. Então a gente sempre fala: "Quem se organiza não erra", né. Então é isso, organização prévia. Então, por exemplo, eu tenho lá um dia da semana, um domingo que seja, e aí eu organizo as minhas alimentações da semana. E eu já programo: "Ah, eu vou ter o jantar X, eu vou ter o almoço Y, eu vou ter uma saída tal", e aí como que eu programo essas saídas, o que que eu posso fazer para que eu possa me alimentar melhor nesses dias e programar também as minhas refeições. Quando a gente tem essa programação, fica muito mais fácil. E a outra programação que eu sempre sinalizo é a programação do impulso. Então, Hum. muitas vezes a gente chega super cansados, estressados, a primeira coisa que a gente quer é um alimentinho bem gostosinho, cheio de gordura e açúcar para nos dar aquele colinho, para dar aquele abraço, Sim. ai, porque eu mereço. A É, gente é muito condescendente com a gente, é. né? Então tá bom. Então tenha bons alimentos na tua geladeira.
Então, tenha bons alimentos no teu armário. Então, se você tiver bons alimentos, você vai, entre aspas, recair, mas você vai recair, por exemplo, Pro bem. eu vou fazer aqui um wrap, então, com frango desfiado e um requeijão light. Porque não tem outra coisa. Vou ter que fazer, né? Ou eu não tenho ali, né, talvez um doce açucarado, mas eu tenho ali castanhas e eu tenho umas frutas secas. Pronto. Ou eu É o tenho que tem. frutas. É o que tem. Exatamente. Eu tenho frutas, tanto na minha geladeira quanto na minha fruteira, né? Então, isso permite a gente fazer melhores escolhas, Doutora, né? pode tomar sua água. Tem até um meme, é muito engraçado, né? Que eu não comprei nenhum doce para não comer doce, e agora eu quero e não tem nenhum doce. Exatamente. Tem uns memes engraçados em relação a isso, né? Exatamente. Mas realmente, se você não tem em casa, Se o você se risco de você. Porque não tem, né, Não. você não vai comer. Você não Exatamente. vai comer. É só E aí, estar- outra dica que eu sempre dou é isso, assim, né? Que todo mundo da casa entre na rotina. Ah, isso é importante. Porque às vezes é muito difícil a gente fazer isso sozinho e ter alguém que não contribui para essa tomada de decisão, Uhum. né? Então eu sempre falo, olha, vamos incluir a família, traz o teu familiar, vamos conversar junto, vamos entender qual é a relação de vocês com o alimento, vamos te ajudar nesse momento. Então, ter essas boas escolhas previamente agendadas e ter também esse apoio É é o que essencial. permite também dar essa consistência, É a né? marmita. Você está falando de Exatamente. planejamento. Eu lembro que eu É. tenho esse planejamento para fazer marmitas da Uhum, semana. uhum. E até um colega, um amigo, eu postei, né? Tipo, me planejando. Ele falou assim: ai, me passa as receitas. Aham. Eu falei: arroz, feijão e carne. Ótimo, Porque né? as pessoas querem algo mágico, né? Qual que é a receita da Exatamente. marmita? Não. Poxa, tem arroz, feijão, legume e carne. Tipo, não Tem tem. uma boa. Ter É. os macronutrientes, né? Isso. Tem que ter proteína, tem que ter o bom carboidrato, Isso. tem que ter legumes e Legumes e verduras. verduras. Perfeito. É, É isso que tem que ter. As pessoas né? querem complicar às vezes, né, É. doutor? Ou às vezes gourmetizar demais. E isso é muito importante, a gente cuidar com a indústria fitness, né? Então, Que aí são muitas vezes alimentos que se propõem muito saudáveis, mas que são ultraprocessados, ricos em tem gordura. algum exemplo, doutora, para a gente ficar mais atento? Barrinha de cereal. Clássico. E todo Um mundo acha que tá clássico, acha que é bombando. super saudável. Não, é um monte de Sério? cereais que às vezes não são da melhor qualidade, Com mas açúcar. com açúcar, Ai, que pra juntar medo. eles, Olha né? que medo. Agora, qual é uma boa substituição? Ah, Não todos os dias, talvez com cuidado, melhor com acompanhamento nutricional, barrinha de proteína. A gente tem excelentes barrinhas de proteína que estão no mercado e que para uma rotina acelerada, em que eu não vou poder, talvez, comer da melhor maneira possível, alimentos que não sejam produzidos dentro de caixinha, saquinho e nada disso, talvez seja melhor eu comer a barrinha de proteína, que me oferece uma boa quantidade de proteínas e tudo mais, menos carboidrato, do que eu estar comendo, por exemplo, uma coisa hiperpalatável, cheia de açúcar, cheia de gordura, né? Mas eu também sempre brinco isso, assim, a gente tem que cuidar para tentar justamente olhar para o alimento e para a riqueza nutricional que ele nos oferece. sim, né? sim. Então a gente precisa de bons alimentos. É bem como você falou, como que é arroz, feijão, carne, uma boa salada do lado. Perfeito, tá? Excelente, né? É isso que a gente Entendi. precisa, né? Uma outra dica que você tinha falado, né? Mas a pessoa vai ter jantares, vai ter isso. Isso. Então, talvez eu vou já me programar. Como eu vou ter o jantar, vai ser um dia que eu vou comer adequadamente todas as outras refeições. Eu vou fazer um bom café da manhã, eu vou comer muito adequadamente no almoço. E aí eu sei que eu vou ter esse jantarzinho que vai ser a minha refeição livre. Perfeito, vai lá. Ou não, putz, eu não queria sair mesmo essa semana, já saí muitos dias. Beleza. Então, eu me alimento antes de ir. Como alguma coisinha mais Olha. saudável, né? Promovo uma saciedade anterior. E aí eu vou pro evento. Aí eu não preciso me acabar no evento. Para não chegar ansioso, morto de fome, cansado, você vai comer Exatamente. muito mais, né? Exatamente. Então, programação, organização sempre auxilia, né? Uhum. Outro ponto. Tô com muita fome. Hidrate-se primeiro. Porque o nosso Olha, centro de água. saciedade, de fome e de sede, eles são muito próximos e muitas vezes a gente não está reconhecendo que a gente está com sede. E a gente acha que a gente está com fome. Então, hidratar-se auxilia nesse processo de saciedade também, de nos sentirmos mais saciados, né? Olha. Então, são algumas dicas práticas e às vezes que todo mundo pode fazer, independente de estar em Sim. acompanhamento ou não, É né? E que vai verdade. trazer saúde para todo mundo, vai melhorar a saúde de todo mundo. Sabe, doutora, que um dos meus, não vícios, mas assim, eu peco por isso, mas eu ainda gosto do refrigerante zero. Mas eu percebo que, eventualmente, se eu tomo
água com gás, que é Uhum. da Fonte Life, que é mais gazuda, gente, que é muito boa, me sacia do mesmo jeito. Que a Exatamente. questão é o gás? Que o Talvez nosso cérebro fala: "Ai, que legal, bolinhas". eu acho que é isso, eu acho que talvez seja a questão, do paladar ali, né, que Sim. o gásinho acaba produzindo uma sensação confortável, né, mas é Uhum, também a questão da hidratação mesmo, né. uhum. Muitos produtos que a gente tem, eles são baseados no neuromarketing, né. Eles são conduzidos para que a gente os consuma, então eles são todos feitos para que a gente olhe para aquilo e tenha uma vontade E a gente é, cai direitinho, né, exata doutora? Não só em relação ao refrigerante, tudo. Você falou tudo, de tudo, ultraprocessado, de tudo. comida gostosa, é impressionante. Exatamente. Então quando a gente pode ativamente olhar para isso e falar: "Não, espera. Deixa eu Uhum. tentar primeiro fazer uma outra coisa, e aí se eu ainda tiver com vontade, beleza, eu vou tomar. Mas aí eu não preciso tomar todo dia, eu não preciso tomar Sim, em grandes quantidades, eu vou tomar lá uma coquinha zero desse tamanhico, ok. né, e tá Uhum, tudo certo, né. Então uhum. eu acho que é importante isso, a gente entender que às vezes a gente não é a restrição, né, e isso é outro ponto importante. Ah, falar que não pode nunca mais, isso o cérebro já fala: "Ah, Não, toda restrição leva à compulsão. olha". E isso é uma coisa importante da gente estabelecer no cuidado em relação à nossa alimentação, à nossa nutrição. Toda restrição leva a uma compulsão. Então, não é restringir, é escolhas que são conscientes, consistentes, que são melhores, mas que eu também me permito, em alguns momentos, fazer aquilo que eu estou desejando, né? Eu brinco com os meus pacientes, como é que a gente mata a vontade de doce? Comendo doce. Mas você precisa comer metade de um bolo? Não, você vai comer uma Comer um pedaço. fatiazinha, É, tranquilo, né, por quê? Porque você pode comer isso de novo depois. sim. Então se você não tem uma restrição, se você não tem uma proibição, isso permite que você tenha mais controle sobre aquele comportamento. Eu já ouvi falar, a questão não é uma dieta, a dieta não é por um tempo, é Não, para é para sempre? sempre. É um estilo de vida É um mesmo? estilo de vida, é uma reeducação alimentar. Nossa, é. Né. E eu acho que a gente precisa justamente retornar a esse cenário, né. Eu uso muito o exemplo dos meus filhos, Hum, tanto com os pacientes quanto para mim, assim, sim. né. Porque os meus filhos eles são já foram educados, eles são dessa nova geração, né. Meu filho mais velho tem quase 7 anos, a minha mais nova tem 3 anos e Ok. meio, e isso faz com que eles já estejam dentro de um mundo que olha para essa questão É, alimentar, que cuida, que não ainda oferece bem. açúcar antes da idade Uhum. adequada, que oferece os alimentos não tão processados, então eles comem comida de verdade. Sim. E é muito interessante, porque eles comem comida de verdade, quando eles estão com vontade de comer alguma outra coisinha, eles também podem comer, e nunca é de um jeito exagerado, né. Eles têm um controle de saciedade muito interessante. Porque eles são livres. Exatamente. Então É, eles eles próprios determinam o quanto que eles vão se eles não querem comer o prato todo, a gente cuida muito em casa e fala: "Ok, você já tá satisfeito, tá ótimo, pode não é parar". forçar a comer Não, ou, né, exatamente. ou proibir totalmente doce. Exatamente, não é. Tem que É o é o equilíbrio, equilíbrio. é o equilíbrio, Uhum. né. Então eu acho que é nesse sentido que a gente precisa resgatar para as nossas gerações pregressas, né, porque a gente É, foi uma geração que não podia deixar comida no prato, sim, que muitas vezes tinha essa questão mais restritiva, né, sim. que foi educado sob dietas, inclusive, né, quantas dietas já passaram por nós, né. Nossa, É a dieta do ovo, é a dieta da alface, é a da dieta da lua, sopa. da lua. Exatamente. Tem dieta hoje ainda existe, doutora, esse tipo de Tem. dieta maluca? Com certeza tem, há É, muita desinformação, né, assim como as redes trazem para a gente essa possibilidade de muitas informações adequadas, também bacanas, atrapalha. também atrapalha. Pode Tem tomar tua muita, água. muita, A muita gente desinformação, é, né. é. E aí isso gera justamente conceitos muito equivocados, né. E há muita gente ainda divulgando, dietas restritivas e tudo mais, e é o que a gente, né, tenta ao máximo, É, sinalizar que não é por aí, né. É uma é, mudança de vida e não uma dieta que vai durar por algum tempinho e aí depois você, sim. né. Você está falando desse excesso de informação, ao mesmo tempo que é bom, que tem muita gente, muita profissional competente falando nas redes, também tem essa questão da desinformação. Sim. Tem algum paciente, alguns que chegam até você com ideias completamente erradas? Tem algum exemplo que você falou: Sim, "Meu Deus, a pessoa sim. caiu quase num golpe"? Sim, tem muitos pacientes, né, Uhum, e tem muita coisa que vem de um senso comum já muito estabelecido, assim, né. hum. Muitos pacientes chegam para mim e quando eu vou conversando sobre a questão dietética, nutricional e vou abrindo como que é o tratamento, eles: "Nossa doutora, mas nunca ninguém me falou isso", Nossa. né. Mesmo tendo tanta informação por aí. Exatamente, mas eu não sabia que era assim.
Mas Olha. olha, e aí, achando que a alimentação saudável era justamente um outro tipo, né, de, ai, colocar só os alimentos fit, gastando horrores com vários alimentos. Ai, Pode suplemento e exatamente, e que não é esse o caminho. O caminho é a individualização, é a gente ver o que que funciona para tua vida, para tua rotina, o que que você gosta de comer, o que que você não gosta. É a gente tentar trazer mais, nutrientes para tua alimentação, né, é a uhum, gente regular a quantidade. E aí tem um outro ponto muito importante, né, hum. que a gente estava falando antes, a obesidade é uma doença crônica. É que nem Hoje diabetes, gente, é. exatamente, Uhum. exatamente. Hoje a OMS inclusive revolucionou isso pra gente, determinando, obesidade é uma doença. Então ela não está associada com força de vontade, ela não está associada com o nosso campo moral. Ela está associada com uma condição que necessita cuidado. Então quando eu olho para isso eu falo: "Opa, então pressão alta, por exemplo, hipertensão arterial. Se eu não tomar a medicação, se eu não fizer as mudanças de estilo de vida, se eu não perder peso, a minha pressão vai Vai se su desregular, vai ficar mais alta e isso pode trazer consequências muito danosas, inclusive para minha vida", né. uhum. Mesma coisa com a obesidade. Se eu não manter um controle, se eu não entender que a minha saciedade precisa de mecanismos de regulação, se eu não tiver uma reeducação alimentar, ela volta, ela tá lá de novo, né. Olha, Que é o famigerado efeito rebote, efeito sanfona, efeito sanfona, é, né, que que isso é na uma verdade questão. é da fisiologia da doença. Se eu não tiver Olha. mecanismos que controlem essa doença volta. Uhum. E aí que eu falo que estar dentro da saúde mental ajuda muito, porque nós também trabalhamos com uma doença que também cai muito no campo moral, como força de vontade e tudo mais. A grande maioria das doenças da psiquiatria, na verdade, se não todas, caem nesse campo, né? Uhum. E aí, por exemplo, a depressão. Se eu não estabeleço um tratamento contínuo, ela é um quadro crônico. Ela vai voltar. Se eu não Olha, faço psicoterapia, se eu não faço atividade física, se eu não tomo, nos momentos adequados, a medicação antidepressiva, ela ela vai vai voltar, voltar. né. Então esses são pontos importantes que a gente precisa estar sempre atentos, E né. entre os seus pacientes, imagino, você mesmo, comentou, né, tem muita gente, o obeso, que já chega com a depressão, É. ou que está deprimido e acaba, Uhum. não é adquirindo, desenvolvendo a Isso. obesidade, é isso? Porque é uma relação bidirecional, né. Então a gente tem muitos pacientes com obesidade, que acabarão desenvolvendo transtornos emocionais, tanto pelo estresse inflamatório que a doença determina, porque a obesidade é uma doença inflamatória também, de base inflamatória, né, a gordura que está fora do lugar, Uhum. ela inflama tudo, né, e aí vai Sim. fazendo o surgimento de outros adoecimentos, então ela pode determinar, se você tiver uma predisposição genética, pode determinar, e dentro de contextos ambientais e tudo mais, que isso determine um quadro depressivo. A gente vai entender também que a obesidade determina questões de identidade, questões de autoestima. Isso Sim, vai nos sim. minando, né, na nossa individualidade. E o outro caminho também. Pessoas com depressão muitas vezes vão ter compulsão alimentar, não vão conseguir cuidar da sua parte. Às vezes a pessoa não está conseguindo nem trocar de roupa. Quanto mais se alimentar corretamente, cuidar da Ou sua pensar em alimentação. comprar algo saudável, né, Exatamente. consumir algo saudável. Né, a depressão ela promove uma lentificação completa do paciente, né, ele não vai conseguindo estabelecer uma função ativa de cuidado, né. Uhum. E aí nisso acaba muitas vezes desenvolvendo obesidade e aí vira um ciclo vicioso. Nossa. A obesidade determina mais inflamação, determina mais questões, contextuais, ambientais e comportamentais que pioram a depressão, e a depressão vai piorando também essas questões que Complicado. determinam a obesidade, Yasmin, né. como que a família pode ajudar? Porque é assim, Uhum. são 2 questões que você mesmo falou, tem muito preconceito, a pessoa fala assim: "Ai, não come porque é falta de vontade", ou tá triste, levanta dessa cama e vai fazer alguma coisa, que eu acho que isso deve Sim. machucar ainda mais quem está em depressão. Como que a família pode ajudar ou perceber? Porque a pessoa às vezes não quer ir para o tratamento, ela não quer uma Sim. consulta com você, é Não, o não. marido ou é a esposa Sim, que vai obrigar, que pedir por favor para ela ir, né. Como que a exatamente. família identifica que é uma questão mais séria? Como ajudar? É. Eu acho que começa justamente por aí, assim, né, essa condição da gente falar a verdade para o outro, né. A gente tem Hum. muito medo, muitas vezes, de falar para o outro que a gente tá Uhum. percebendo que alguma coisa tá difícil. E tem uma outra coisa que a gente não faz, é uma escuta sem julgamento. A Nossa, gente olha, eu ia te perguntar agora, por que que é tão importante essa sim. escuta sem É, julgamento? a gente precisa se colocar disponível de escutar o outro, de chegar pertinho do outro e falar assim: "Eu não tô te vendo bem, o que que tá acontecendo?" E só ouvir. Né, Uhum. porque a gente já vai achando que a gente tem que solucionar o problema da pessoa, e a gente não tem, a gente tem que ouvir, para entender se aquilo realmente é um problema, não é, e poder falar a verdade, né. Uhum.
Por exemplo, eu dei esse exemplo recentemente numa aula que tive a oportunidade de dar, e é justamente isso, assim, às vezes a gente vê alguém que tá mais gripadinho, que tá com alguns sintomas, né, de Sim, gripe e sim. tudo mais, a gente fala: "Nossa, você não tá bem, você tá com gripe", e daí a gente, né, fica compadecido e fala pra pessoa. Aí a pessoa: "Nossa, realmente, hoje eu acordei muito mal, tive febre e tal". Beleza. Agora, quando a gente vê uma pessoa deprimida, ou quando a gente vê alguma pessoa que tá com alguma outra questão mais difícil, a gente tem muita dificuldade de chegar e falar: "Você tá bem? Hum. Eu tô te percebendo diferente. Teu brilho no olho tá diferente, o jeito que você tá me respondendo tá diferente, eu tô vendo que você não tá mais conversando comigo, você não tá mais me respondendo". A gente já vai pra esse lugar de: "Ai, porque não tá, né, é porque é comigo a situação". A gente já assume uma É. responsabilidade e a gente não tem essa condição de um olhar mais empático. Será que é comigo? Será que realmente eu fiz alguma coisa? Ou será que ele não tá bem, né? E nós, enquanto familiares, nós somos o cenário mais íntimo dessa pessoa, né? Uhum. E só nos resta isso, uma escuta empática, né, ativa, em que eu possa não ficar só julgando por mim, que eu entenda que o outro tem a sua autonomia, tem o seu jeito de sentir, tem o seu jeito de viver, e a gente poder justamente falar a verdade, né? Olha, A verdade é o único caminho, é o único caminho. E né? talvez falando essa verdade, a pessoa se sinta acolhida Exato, e exato, ajude e aceite um exato. tratamento, né. Exato, exatamente. Que é por aí, né, é Uhum. respeitando a individualidade do outro. Quando o outro se sente verdadeiramente recebido, né, quando o outro fala: "Nossa, realmente você tá me entendendo, você tá querendo me entender". Me ajudar de E verdade, aí isso, o tudo. que que isso gera? Segurança. Segu Quan segurança para procurar um tratamento, para procurar ajuda, para se Exatamente, sentir livre para ser tratado também, para exatamente. tomar um medicamento sem Eu sempre preconceito. falo: "Nada melhor para o mundo que uma pessoa segura", Olha, né. é verdade. E em E todas as e profissões, todas, né, todas. quando você Aham, passa segurança não, com exatamente. certeza, eu sinto isso e vejo que os jovens, por exemplo, estão muito inseguros, Muito, né. Eu muito. tenho uma filha que, de 23 anos e o meu desafio é passar a segurança. Vai Uhum. sim, Aham. né, porque no pensamento deles, né, na questão de julgamento, rede social, que é terrível, né, nessa idade, Sim, eu sim, imagino, eles são julgados o tempo o todo. tempo Então todo. não querem se expor, é o filtro da foto, né, é É difícil mesmo, muito é difícil, muito difícil. difícil. E você sabe que com o advento das redes, a gente teve uma mudança muito grande, né. As consequências que antes eram controláveis, era num ambiente mais concreto, das relações sociais mesmo, Hum. elas passaram a ser não controláveis, porque elas passaram a ser do meio virtual, Nossa, é, não tem como saber. né. É o que Então acontece. antes era assim, a criança saía para brincar na rua e ela podia cair. Ralar um Tudo bem. joelho, e Uhum. tinham as questões das relações pessoais, mas isso muitas vezes era mais fácil de se resolver, daí Hum. brigava com o amigo, brigava com o Si outro, né, e a coisa se resolvia. Hoje não, a coisa ela fica, né, totalmente, espalhada, sim. e ela versa sobre coisas que não estão no nosso controle, não é um joelho ralado. Não, é uma Agora é agressão, é sobre a um minha identidade, é sobre a é, minha individualidade, agora arbitram sobre o meu padrão estético. sobre o corpo. Exatamente, né, então isso tornou muito difícil, É né, e aí a difícil ter gente maturidade para você enfrentar essa situação, é é, difícil, é né. exatamente. Doutora, é claro, novamente o tratamento é muito individualizado, né, Sim. mas eu queria que você deixasse para quem está nos assistindo, ouvindo, qual seria o primeiro passo para quem quer começar a cuidar melhor da saúde mental e emocional? O que que a gente pode fazer por nós no dia a dia? Eu acho que a gente precisa parar, só parar e se olhar, um minutinho, porque isso vai gerar o quê? Autorreconhecimento, autorresponsabilização. Então se a gente puder parar um segundinho, desconectar um pouquinho das demandas, do que nos é exigido, do que a gente acha, do que a gente acha que deveria estar fazendo, do que a gente acha que deveria estar produzindo. Espera aí, e eu? Eu nesse o que que eu tô sentindo? O que que tá acontecendo comigo? Se a gente puder fazer essa pequena pausa, quem sabe a partir dali há um lugar, há um espacinho, há um fôlegozinho que se apresenta e permita a gente aí conversar sobre isso. Porque isso vai exigir espaço, Sim, né? com E certeza. os únicos que vão poder abrir espaço para isso somos nós. Nossa. Nossa, Yasmin, que consulta, ou melhor, que entrevista boa. Adorei a nossa Imagina, conversa. Como que obrigada, a gente querida. encontra nas redes sociais? Então, Arroba. vou ficar muito feliz, né, eu tenho a minha página profissional, doutora Yasmin arroba, né, doutora Yasmin Andrade, quem quiser me seguir tô por lá, né, Aham. mas também me encontra lá no consultório e lá na minha rede tem todas as informações, né. Maravilha. Muito obrigada pela tua Imagina, obrigada presença, a você pelas pelo convite. dicas super práticas que todo mundo pode colocar realmente em prática a partir
partir de hoje para se sentir melhor. Muito Sim, com obrigada, certeza. viu? Obrigada a vocês pelo convite. Gente, esse foi mais um Fonte Lifecast. A gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!